Meus caros, ontem realmente realizou-se uma grande manifestação no Porto, talvez ainda maior que aquela que ocorreu em Lisboa. É claro que a comunistação social desvalorizou o mais que pôde, contrapôs à nossa grande manifestação de 2.000 ou 3.000 pessoas uma outra brincadeira com 50 ou 60 miúdos histéricos e fez uma comparação como se elas fossem iguais. Tentou, digamos, compará-las, mantê-las ao mesmo nível. Nós tivemos talvez 30 vezes mais do que os tais 100 que algumas televisões disseram que os climáximos tiveram, mas afinal de contas não tiveram nem 50. E, entretanto, na mesma altura, no Porto, uma outra manif promovida por 29 organizações que também não teve mais do que 150, 200 pessoas. Isto é que é verdade e tudo o resto que se ouve na televisão não é verdade. Eles sabem que não é verdade. Talvez os pivôs que estão no estúdio não saibam porque não estiveram lá a ver, mas os jornalistas estiveram lá. Estiveram lá e não foram capazes de dizer, com uma exceção apenas, que os manifestantes contra ou anti-Chega eram um terço. Bom, mas não era um terço, era um décimo dos nossos manifestantes. Mesmo assim, ainda houve alguém que teve um bocado de vergonha na cara. Um jornalista, ou pelo menos com algum resquício de jornalismo, daquilo que lhe ensinaram, que devia dizer a verdade, não devia tomar partido, devia ser independente, devia contar o que se passou e não imaginar o que se poderia ter passado, mas hoje em dia a maior parte dos jornalecos também são opinecos e comentecos ao mesmo tempo. São, portanto, um conjunto de badamecos, como eu digo, que, em vez de darem a notícia, não, mascaram-na, tentam manipulá-la, de modo que as pessoas que não estiveram lá, que foi a esmagadora maioria dos portugueses, fiquem com uma percepção errada do que realmente se passou. E o que se passou naquela manifestação do Porto, desde a Praça de Marquês de Pombal até a Avenida dos Aliados, foi alguma coisa de espetacular. Eu tive um amigo que gravou em vídeo a passagem de toda a gente. Esse vídeo demora 5 minutos e eu já o publiquei. Quem quiser perder tempo, que conte. Eu cheguei a meio e realmente desisti, é muito trabalho, mas eu já ia nas 1000 e muitas pessoas que se podem ver, porque o passo é um passo, assim, com uma certa velocidade, é verdade, mas dá para perceber linhas de 15 pessoas, no mínimo eram 15, fora os seguranças. É fácil de ver as linhas a passarem, o tempo que demoram a passar e, portanto, é fácil fazer... Fácil? Não é. Mas é possível fazer cálculos para termos uma ideia e, pelas minhas contas, andaremos pelas 2.500, 3.000 pessoas, porque as últimas demoraram bastante a chegar. Ventura teve que fazer um compasso de espera, uns bons minutos, largos minutos, à espera que a manifestação acabasse de chegar. Foi muito bom. Tivemos uma grande reação popular. É claro que houve lá 2 ou 3 extrema esquerdoidos que nos mostraram umas coisas com os dedos, mas também não foram muitos, foram meia dúzia deles, e todos brancos. Tem piada porque os imigrantes, bom, que nós sabemos que têm uma cor de pele diferente da nossa, a maior parte deles não se manifestaram, mas os brancos, os portugueses, sim. Os tais extremo-esquerdoidos, sim. Bom, serve este vídeo para vos dar conta da minha indignação pela cobertura. Eu ia dizer jornalística, mas não posso, que aquilo não é jornalismo, aquilo é uma porcaria qualquer, propagandística. A cobertura propagandística das 3 televisões, sendo que a pior de todas. A pior de todas foi justamente aquela que é paga pelos nossos impostos na quase totalidade, a RTP. E é paga 2 vezes, primeiro mensalmente, na taxa da eletricidade, e depois no final do ano, quando precisam de injeção de cerca de 60 milhões, anda por aí, já foi até mais, mas precisam de uma nova injeção. E, portanto, eu não tenho pena nenhuma que a RTP desapareça ou que seja privatizada, porque o serviço que presta, tirando também, mais uma vez, raras exceções, e tirando a RTP2, que ninguém vê, tirando a RTP2, que é de alta qualidade, mas que ninguém vê, quase ninguém, a RTP1 é realmente uma vergonha. E a RTP3 tem 5 ou 6 comentecos do Bloco de Esquerda, ou ex-Bloco de Esquerda, e 1 ou 2 socialistas, e são esses os painéis políticos para aquela gente. Ia dizer escumalha, mas não digo, é só gente, apesar de ser escumalha na mesma. E, portanto, foi realmente a pior, mas as outras também não foram muito melhores, não houve nenhuma que fosse independente. A SIC e a TVI, sempre que puderam, meteram farpas contra Ventura,
tentaram desdizer aquilo que Ventura estava a dizer. Portanto, os jornalistas preocupam-se mais com o comentário e com o debate anti-Chega do que a relatar o que estava a passar naquele momento, que é para isso que lhes pagam. É para isso que lhes pagam. Não é para darem comentários. Para isso estão lá os outros, que são iguais a eles ou piores, mas pelo menos são outros. Não são os mesmos. É qualquer dia nós vamos ter um pivô a fazer tudo. Só falta cozinhar enquanto dá as notícias, não é? Fazem tudo. Dão a notícia, manipulada, à sua maneira, e depois comentam na mesma peça. Quer dizer, nem dão margem para os outros comentadores avalizados, como agora se diz, ou avalizados, como se devia dizer, poderem dar a sua opinião. Esse sim, que, ao fim e ao cabo, ia dar quase ao mesmo, mas pelo menos têm mais cultura, estudaram e sabem fazer contas, coisa que os jornalecos, na maior parte das vezes, não fazem a mínima ideia de como é que se faz uma de 4 operações básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Para eles é tudo igual. Confundem 5 milhões com 5 mil milhões. Isso é todos os dias. E, portanto, para eles tanto faz. Ora, o que se devia fazer é queixa. Queixa, como eu ando aqui a dizer há mais de 5 anos, talvez 4, 5 anos, queixa destes jornalecos, que também são opinecos, que dão as notícias de forma enviesada, de forma manipulada e de forma totalmente falsa, a maior parte das vezes, fazendo confundir manifestações de 100 pessoas com manifestações de 3 mil e dizer que é a mesma coisa. Inacreditável. Só quem não esteve lá, mas eles estiveram lá. Portanto, eles não têm essa prerrogativa, não têm essa desculpa. Eles estiveram lá, viram uma e viram outra. Não podem dizer que são todas iguais, porque uma é simplesmente 30 vezes maior que a outra. Esquecendo o conteúdo, para isso lá iremos noutros vídeos, esquecendo o conteúdo, falando apenas no número de participantes. Como é que se pode comparar uma manifestação com 2.500 pessoas a 3.000 com uma manifestação de 50 garotos sentados no chão com as mãos dadas? Ou com uma outra com no máximo 150 a 200 pessoas? Como é que se pode dizer que isso é tudo igual? Pior, como é que se pode abrir um telejornal com uma manifestação de 50 miúdos sentados na rua a impedir a passagem do trânsito? Isso é uma contraordenação muito grave, isso é uma, não ia dizer crime, porque afinal de contas não foi, mas cortar estradas durante horas não é possível. E a polícia não pode deixar que isto aconteça. Uma manifestação não pode cortar estradas, a não ser que esteja isso previsto na manifestação. No caso, segundo disseram nas televisões, não estava. Era uma manifestação ali, o trânsito devia poder passar, a verdade é que não pôde, porque eles sentaram-se ali todos, deram as mãos e durante horas e horas a fio os carros não puderam passar na Praça do Chile. Isso é uma vergonha, a mesma vergonha que acontece quando se desculpabiliza esta gente, estes fanáticos, destes miúdos, quando atiram com tinta para as fachadas das instalações, das empresas, das organizações e quando atiram com a tinta para os políticos. Nada lhes acontece e isso não pode ser. Portanto, estamos a tratar crimes como se fossem coisas normais e banais e é por isso que essa escumalha... Ai, não posso ser escumalha, pois não. Não, que essa gente escumalhosa continua a fazer o que faz. Enquanto eu puder fazer vídeos, eu denunciá-los-ei e espero que os meus seguidores façam o mesmo, que façamos uma força grande para dois objetivos. Primeiro, impedir os jornalistas de mentir e de contarem uma história oposta àquela que se passou e impedir que estes miúdos fanáticos continuem a cometer crimes à luz do dia e ninguém faz rigorosamente nada, eles continuam a fazer essas poucas vergonhas. Muito obrigado, foi uma grande manifestação. O resto é conversa, o resto é treta, o resto é mentira. Quem lá esteve sabe e quem vê os meus vídeos e outros que andam por aí na net, milhares deles, pode verificar que foram milhares de pessoas e não os 50 garotos ou os 150 fanáticos da extrema-esquerda que estiveram na outra manifestação. Muito obrigado a todos. Viva o Chega, viva André Ventura, viva Portugal.